Olá, queridos alunos, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Eu sou a professora Alessandra, mais uma vez aqui com a segunda série do ensino médio. Nós estamos hoje com aula de redação novamente, tá? Hoje nós vamos fazer o capítulo 14 do livro de vocês, da apostila 3, ok? De vocês. Hoje nós vamos falar sobre as análises, vamos fazer umas análises de redações exemplares. Ok? Nós vamos fazer algumas análises dessas redações. Eu vou pedir a vocês, assim, encarecidamente, paciência, muita atenção para alguns pontos que vocês, né, podem tentar imitar ou tentar vislumbrar de uma forma mais séria, mais pertinente e até mais significativa para vocês. Vamos prestar atenção nesses pormenores, ok? Eu sempre começo a aula, né, falando a respeito de algumas particularidades da nossa vida, porque o nosso conhecimento de mundo, a nossa troca de vivência, ela é sempre muito importante. Tão importante quanto o conteúdo, né? Eu sei que vocês precisam do conteúdo para vislumbrar essas provas aí que virão. Cancelando ou não cancelando o Enem, devemos estar preparados sempre para uma boa redação, para uma boa prática de produção textual. Então, nós vamos começar hoje falando a respeito de um status, que eu sempre coloco um status, né, nas nossas aulas, e que é muito importante. Faça o que for necessário para ser feliz, mas não se esqueça de que a felicidade, ela é um sentimento simples e você pode encontrá-la e deixá-la ir embora por não perceber a simplicidade. Mário Quintana. Então, a simplicidade da felicidade, ser feliz é muito simples. Pode ocultar, esconder de você as questões mais importantes que tem aí. Uma delas é quando você sorri, é quando você beija alguém, quando você abraça, é quando você pensa, abre os olhos, fala, escuta. São coisas simples, que às vezes a gente não se dá conta, mas que somos felizes mediante a esses elementos, diante desses elementos, da funcionalidade deles. Porque sem eles, de repente, poderíamos ou não ser felizes, né? Porque tem gente que não fala, não ouve, tem gente que não tem as duas mãos, né? Tem gente que não raciocina como nós e é feliz do seu jeito. Cada um é feliz do seu jeito. Mas ser feliz é simples. Basta olhar verdadeiramente, ok? E só se vê bem com os olhos de quê? Do coração. Beleza, gente? Então vamos partir para a nossa aula. Qualquer dúvida, rebobina a fita, volta aí que você vai ter, né, esses esclarecimentos. Eu começo com análise de casos. Na apostila de vocês traz 3 casos. Eu coloquei aqui, se eu não me engano, algumas coisas sobre eles, mas não tá fiel não. Até porque eu procurei diversificar o material de vocês. Aquilo que vocês já têm na apostila, vocês podem ler, fazer umas requisições e aqui vocês têm outras, tá? Então eu vou na análise de casos aqui com vocês de acordo com o INEP, que é no caso, né, do Enem, organizadora do Enem. Os textos nota 1000 contam com algumas características bem marcantes. Aquilo que a gente tem discutido nas outras aulas, mas que é muito importante relembrar, com alguns focos diferenciados aqui, tá? Porque nós vamos estar analisando as boas redações, as redações nota 1000. Por que elas mereceram nota 1000, tá? Então, possui uma proposta de intervenção para o problema apresentado no tema. A proposta de intervenção, particularizando o Enem, ela é muito importante, tá? Então, voltando a ressaltar esse ponto aqui. Em outras bancas, para outros vestibulares, para outras organizadoras, a proposta de intervenção, de repente, nem é tão requisitada, mas para o Enem ela é essencial e deve estar ligada sempre à questão da introdução, da tese que foi promulgada, proposta na introdução. Preste atenção nisso. Tem repertório sociocultural produtivo no desenvolvimento da argumentação do texto. Então, prestem atenção nessas particularidades também. Respeitam os direitos humanos, apresentam características textuais fundamentais, como coesão e coerência. Quando a gente fala da coesão e da coerência, estamos falando da estrutura do seu texto. Se você não dá a seu texto a cara de uma organização, a estrutura que deve ser montada de uma argumentação, né, de uma dissertação argumentativa, você não tem como, né, ser entendido, se fazer entendido. Então, não tem como ter uma redação, tá, para esse nível.
uma das coisas mais importantes dentro de qualquer redação que você faça na sua vida, sendo um texto redacional, escolar, seja uma carta, seja um artigo de publicação, uma tese de mestrado, doutorado ou um trabalho de finalização, você deve conceber esses 2 pontos aqui como pontos fundamentais e cruciais para a construção e a adequação do seu tema no seu texto, tá? Qualquer que seja ele, quaisquer apresentações sobre quaisquer óticas, a coesão e a coerência, até na sua fala, na sua dicção, elas têm que existir, estão entrelaçadas, né? Enguedor Vilaça, que é uma autora que fala, né, sobre essas particularidades, tem, né, como premissa essa questão de que uma deve andar ao lado da outra. Uma deve estar complementando a outra. Então, manter a coesão, manter os elementos coesivos de ligação frasal, né, eles têm que estar arrumados. E a coerência tem que fazer o sentido. Como é que, se eu não organizar a minha redação para ela ser entendida, como é que eu quero, né, me fazer entender? Não tem como você ser entendido se você não estrutura as coisas de maneira correta. Então é muito importante isso aqui. O domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa é necessário para as redações escolares. Você tem que dominar essa norma padrão, a formal. Atender ao tipo dissertativo argumentativo, isso é outra particularidade. Discutimos em outras aulas a argumentação expositiva e a argumentação dissertativa. O dissertativo, né, argumentativo e expositivo. Muito cuidado para você não misturar. Não teremos aqui a requisição, né, para texto meramente expositivo. O texto aqui ele tem que ter argumentações. O que são essas argumentações? São aqueles elementos do que você pode escrever a partir do texto. Quais são as premissas? O que você imagina, o que você pensa a respeito daquele tema? Argumentos que podem ser favoráveis ou desfavoráveis. Tudo que estiver ligado ao tema é fundamental dentro de uma organização, né, dissertativa argumentativa. Ok? Bom, relembrando as competências, que é super importante. Quais são as competências, né, organizadas aí pela nossa banca do INEP no Enem? A competência 1, demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Importantíssimo. Competência 2, compreender a proposta de redação e aplicar dentro dos conceitos de várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites de estrutura textual, dissertativa, argumentativa em prosa. Competência 3, selecionar, relacionar, organizar, interpretar fatos, opiniões, argumentos em defesa de um ponto de vista. A competência 4, demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários à construção da argumentação. Então, eu estou falando de verbos, eu estou falando de pronomes, né? Os anafóricos, os catafóricos. Eu estou falando de todos esses elementos que compõem, né, a sua redação. Eu estou falando de vocabulário rico, eu estou falando de regência e concordância correta, de crase, eu estou falando de acentuação. Então, olha como esses mecanismos linguísticos estão envolvidos dentro do seu texto e serão cobrados. Como você vai transparecer, demonstrar e espelhar aquilo que você sabe, o seu conhecimento, se você não domina essas áreas, né? Elaborar uma proposta de intervenção para o problema abordado respeitando os direitos humanos, em particular para o Enem, beleza? Então, eu preparei aqui uma proposta de redação, primeiro. Em 2018, a redação do Enem teve como tema manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Então, essa é a proposta. Partindo dessa premissa, a redação do Matheus, ela diz o seguinte aqui, tá? Que é uma redação nota 1000. O advento da internet possibilitou um avanço das formas de comunicação e permitiu um maior acesso à informação. No entanto, a venda de dados particulares de usuários se mostra um grande problema. Apesar dos esforços para coibir essa prática, o combate à manipulação dos usuários por meio do controle de dados representa um enorme desafio. Pode-se dizer, então, que a negligência por parte do governo é
e a forte mentalidade individualista dos empresários são os principais responsáveis pelo quadro. A tese está construída aqui, já no início, na introdução. Né? Eles já colocam os elementos de verdade, né? De que os elementos que ele vai trazer para a redação dele, como os elementos principais a serem desenvolvidos nos parágrafos subsequentes. Então, preste atenção nessas particularidades que são importantíssimas à construção do seu texto, nota 1000. Em primeiro lugar, deve-se ressaltar a ausência de medidas governamentais para combater a venda de dados pessoais e manipulação do comportamento nas redes. Segundo o pensador Thomas Hobbes, o Estado é responsável por garantir o bem-estar da população. Entretanto, olha os elementos coesivos, né? Aqui no caso, o adversativo, né? O concessivo. Isso não ocorre no Brasil. Devido à falta de atuação das autoridades, grandes empresas sentem-se livres para invadir a privacidade dos usuários e vender informações pessoais para os empresários que desejam direcionar suas propagandas. Dessa forma, a opinião dos consumidores é influenciada e o direito à liberdade de escolha é ameaçado, ok? E aí continua com alguns elementos fundamentais à nossa compreensão textual. Então, eu tenho aqui, por exemplo, depois ele vem dizendo assim, outro sim, a busca do ganho pessoal acima de tudo também pode ser apontado como responsável pelo problema. De acordo com o pensamento marxista, e aí ele vai citar um autor para basear, né, para dar fundamentação ao seu texto, mais um autor, além do Thomas Hobbes que ele ressaltou, que ele citou anteriormente, tá? O bem social em detrimento do coletivo, e aí já é um pensamento marxista, gera inúmeras dificuldades para a sociedade. Ao vender dados particulares e manipular o comportamento de usuários, empresas invadem a privacidade dos indivíduos e ferem importantes direitos da população em nome de interesses individuais. Desse modo, a união da sociedade é essencial para garantir o bem-estar coletivo e combater o controle de dados e a manipulação do comportamento no meio digital. Né? Já começando a sua conclusão, ele faz uma remontagem de tudo que ele disse anteriormente, ou seja, uma compactação para apresentar a sua proposta de intervenção. Infere-se, portanto, que assegurar a privacidade, a liberdade de escolha na internet é um grande desafio no Brasil. Sendo assim, o governo federal, como instância máxima de administração executiva, deve atuar em favor da população através da criação de leis que proíbam a venda de dados dos usuários, a fim de que empresas que utilizam essa prática sejam punidas e a privacidade dos usuários seja assegurada. Além disso, a sociedade, como um conjunto de indivíduos que compartilham valores culturais e sociais, deve atuar em conjunto e combater a manipulação e o controle de informações por meio de boicotes e campanhas de mobilização para que os empresários sintam-se pressionados pela população e sejam obrigados a abandonar a prática. Afinal, conforme Rousseau afirmou, a vontade geral deve emanar de todos para ser aplicada a todos. Eu vou dizer para vocês que há algumas particularidades aqui que, óbvio, precisam ser analisadas, né? Porque nem tudo nessa redação, conforme nós vimos aqui, estava corrigido dessa forma aqui, né? Ele deve ter errado alguma coisinha ou outra, que não fere a questão, né, das somas que nós fazemos com as competências. Cada competência daquela que eu li para vocês, da 1 até 5, vale 200 pontos no Enem. E aí você completa os 1000, né? Aqui eles fazem referência, beleza? Então temos que prestar atenção nessas particularidades. Então, partindo disso, eu programei aqui para vocês também um comentário a respeito dessa redação do Mateus. Então, olha só como é que esse comentário, essa proposta que eu estou querendo fazer aqui com vocês, né, ela vislumbra alguns fatores importantíssimos para a construção do texto de vocês. O participante demonstra excelente domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa, uma vez que a estrutura sintática é excelente e o texto não apresenta desvio de escrita, ou seja, não foi colocado ali evidenciado
tantos erros que contabilizassem, né, esse tipo de, para ferir esse tipo de competência, tá? Que é uma das, é a competência 1. Em relação aos os princípios da estruturação do texto dissertativo argumentativo, percebe-se que o participante apresenta uma tese, o desenvolvimento de justificativas que comprovam essa tese e uma conclusão que encerra a discussão, ou seja, o participante apresenta excelente domínio do texto dissertativo argumentativo. Eu estou falando da estrutura, início, meio e fim, né? O argumento, o contra-argumento, né? E a finalização. Além disso, o tema é abordado de forma completa, já no primeiro parágrafo. O participante trata do controle de dados na internet por meio da venda de dados de usuários e da manipulação destes. Observa-se também que o participante usa de forma produtiva o repertório sociocultural pertinente à discussão. No segundo parágrafo, ao relacionar o pensamento do Thomas Hobbes à falta de atuação por parte do governo, no terceiro parágrafo, ao trabalhar o pensamento marxista, que ele cita, e inclui o pensamento do Marx, do Karl Marx, e ainda, né, ele faz uma remontagem desse pensamento, relacionando a atuação, né, das empresas que vendem esses dados de seus usuários, e no último parágrafo, ao trazer a citação do Rousseau, que reforça uma das propostas de intervenção. Em relação ao projeto de texto, percebemos que ele é estratégico, ou seja, que se configura na organização clara e no desenvolvimento consistente da redação. O participante apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema para defender o seu ponto de vista. E aí continua fazendo, né, outras particularizações que é muito importante você perceber. Já no primeiro parágrafo, o problema é apresentado e existe uma manipulação daqueles que utilizam a internet devido ao controle de dados que ocorre por meio da venda de dados desses usuários. Além disso, apresentam-se duas causas desses problemas: a negligência do governo e a mentalidade individualista dos empresários, que serão desenvolvidas ao longo do segundo e terceiro parágrafos. No desenvolvimento, o participante também deixa claro que existe uma relação entre esses dois problemas, uma vez que a falta de atuação dos governantes faz com que as empresas se sintam livres para invadir a privacidade dos indivíduos, visando apenas o ganho pessoal. Isso foi muito, muito esclarecido. E não tem aquela coisa de você repetir aquilo que já foi dito. Ele disse, né, e complementou com outras ideias. Por fim, são apresentadas propostas de intervenção articuladas ao problema apontado pelo participante. Há também nessa redação um repertório diversificado de recursos, o que? A gente comentou muito sobre isso. Os recursos coesivos, sem inadequações, porque ele manteve a articulação dos parágrafos com alguns elementos como outro sim, portanto, que são fundamentais ao alinhavo. A gente vai alinhavar, né, o nosso texto. O nosso texto é uma grande costura. Daí veio do latim, né, tecido. Quando entre as ideias dentro de um mesmo parágrafo, como apesar de, né, então, né, no primeiro, entretanto, isso, dessa forma, também, desse modo, sendo assim, essa, afinal, né? No quarto parágrafo, por fim, o participante elabora excelente proposta de intervenção concreta, detalhada e que respeita os direitos humanos. A proposta apresentada retoma o que foi discutido ao longo do texto, ao evidenciar a responsabilidade de quem? Do governo federal, que deve criar leis que proíbam a venda de dados, punindo as empresas que realizam essa prática. E da sociedade, que deve atuar em conjunto, pressionando os empresários. Olha que lindo os comentários, olha o quão rico pode ser o seu texto. Examinem comigo aqui as observações que a banca fez do texto do Mateus, tá? Diante daquele tema proposto. Um outro tema que eu queria examinar aqui com vocês, só para a gente finalizar, é a epidemia alimentar, o sobrepeso e a obesidade. Quase 40% da população adulta no mundo, cerca de 20% das crianças e adolescentes entre 5 e 18 anos já sofrem de sobrepeso e obesidade. O excesso de peso, segundo algumas estimativas, se tornou a segunda causa de morte no mundo contemporâneo, devido às complicações que isso acarreta à saúde. Quais devem ser, então, as causas dessa epidemia? E o mais importante, o que pode se fazer para combatê-la?
tendo em vista que o sobrepeso ou obesidade já se tornaram um problema de saúde pública e não simplesmente uma questão individual. Aí aqui está pedindo para redigir uma dissertação argumentativa, né, expondo seu ponto de vista sobre o assunto e respondendo ao mesmo tempo a duas questões. Essas duas questões foram formuladas acima. Na verdade, aqui você não tem o Enem, tá? É um tema que eu observei na internet, coloquei aqui para vocês e coloquei uma redação sobre isso. Tá? Efeitos da globalização nos hábitos alimentares, que é uma redação que eu tirei também, que é nota 1000, tá? Se eu não me engano, essa banca aqui foi do Enem, sim, gente, foi do Enem. Tem na outra aula que eu coloquei, um que não pertence ao Enem. Então, efeitos da globalização nos hábitos alimentares. Redação nota 1000 do Enem, prestando atenção aí, gostaria que vocês lessem com bastante cuidado depois, tá? Pra gente não ficar muito... A aula não ficar muito enfadonha. Tô colocando aqui os slides para vocês. Vocês vão parando. E o comentário, né, sobre esse texto. Um texto excelente, cumpre todos os requisitos de uma dissertação argumentativa de um aluno, né, no final do ensino médio. O autor introduz o tema, argumenta sobre ele, conclui apresentando a proposta para solucionar, destaca as exposições de fatos pertinentes, as referências e fontes, a conexão entre as premissas na construção de uma argumentação coerente, sólida, todos os elementos estruturais alinhavados, né, ou alinhados e evidenciados. Isso é muito importante. A apresentação de uma boa tese correlacionada à conclusão, elementos importantíssimos à dissertação argumentativa, aquilo que eu falo sempre para vocês. Eu quis mostrar aqui para vocês dois comentários diferentes, aqui um comentário mais superficial, geral do texto, e um comentário mais específico, né? A banca do Enem, ela tem dois representantes aí para examinar o seu texto e o terceiro para, se caso haja alguma impetração, né, você entre com recurso, ele possa avaliar, beleza? E eu coloquei aqui competências avaliadas, né, nessa redação. Então, eles vão ver mais ou menos dessa forma aqui para vocês, com todas as competências escritas e cada nota especificada ao lado, né? No caso de 0 a 1000, tá? Foi colocado aqui. Tá? Então, nesse caso aqui, 200 cada item, formando 1000, tá? Beleza? Gente, um grande beijo para vocês, foi um prazer novamente, tá? Espero que vocês tenham gostado, aproveitado. Se você não entendeu alguma coisa, pode rebobinar a fita, pode enviar as questões aí ao vivo, as professoras estão dando aula, tá? Um beijo para vocês, se cuidem e até o próximo capítulo. Valeu!